E aí, felas, tudo bem? Bom, ainda estamos aqui no Brasil, passando aqui um calorzão, né? Até que deu uma saudadezinha de leve, mas só de leve do friozinho lá da Irlanda. Então, pro pessoal aí que tem perguntado aí, já pedindo orçamento pra gente das escolas na Austrália, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo. Falta mais ou menos um mês aí pra gente embarcar pra Austrália, onde nós vamos conhecer pessoalmente as escolas que a gente encontrar com melhor custo-benefício aí para poder mostrar para vocês, fazer orçamento e tudo mais, ok? Queria agradecer também, aproveitando, e aí o pessoal que mandou as felicitações, né? Porque eu e a Anne vamos ser papais, como eu disse aí nos últimos vídeos. E foram várias mensagens, muitos comentários. Eu não consegui deixar uma mensagem individual para cada um agradecendo, mas gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento de coração, tá bom? Muito obrigado mesmo. E você que é novo aqui no canal, ainda não conhece o nosso trabalho, nós falamos de intercâmbio pelo mundo, tá bom? De uma maneira bem descontraída, mostrando lugares interessantes para se visitar, a cultura local, as escolas, tá? Como que estão aí os nossos clientes também. A gente deixa, toda semana a gente põe um videozinho novo aqui no canal. Então se inscreve aí para você não perder nenhum. Okay? A proposta desse vídeo é atualizar vocês um pouquinho sobre o número de brasileiros que tem hoje na Irlanda, tá bom? O número de estudantes brasileiros. Recentemente o nosso blog, lá no nosso site, quem ainda não conhece, acessa enjoyintercambio.com, nós postamos uma matéria falando que, atualizando aí, né, segundo os dados aí de algumas pesquisas, os brasileiros são o maior número de estudantes internacionais não europeus hoje na Irlanda. Então, quer dizer, estudantes brasileiros estão dominando a Irlanda, né, num número maior, inclusive, do que os chineses, que vêm aí no segundo lugar. Então, nós gostaríamos de atualizar essas coisas e também esclarecer algumas coisas aqui para deixar vocês aí bem informados sobre se existe algum problema nisso ou não, né? Então, muitas pessoas perguntam pra gente, eu quero uma escola BBB, que seria boa, barata e sem brasileiros, né? Realmente o número de brasileiros na Irlanda vem aumentando bastante. A gente fez um vídeo há 2 anos atrás falando do boom dos brasileiros na Irlanda, né? Isso assim, em Galway e cidades que eram mais alternativas agora estão com muito mais brasileiros. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois também. Então hoje assim o número ele aumentou, ele continua subindo, né? Porque a Irlanda, querendo ou não, ainda tem um dos melhores custos-benefícios para aprender idioma inglês no exterior, tá? Então essa escola BBB, ela é muito difícil de encontrar. Por quê? Porque os brasileiros normalmente vão procurar o que se tem de menor custo, assim, vamos dizer. Então, por exemplo, as escolas mais baratas obviamente que vão ter muito mais brasileiros. A Enjoy, quando começou a caça, né, de novos parceiros, escolas para oferecer para os brasileiros, nós buscávamos o melhor custo-benefício. Uma escola que não fosse tão cara e que tivesse um número mínimo possível de brasileiros. Hoje, né, a Enjoy trabalha com praticamente todas as escolas do interior da Irlanda e boas escolas na capital, Dublin, né? Então são pouquíssimas instituições que têm um mix de nacionalidade com maior número de estrangeiros, tá? Normalmente agora o número de brasileiros está crescendo inclusive nas escolas mais caras. Então países como Irlanda, Austrália e Nova Zelândia são países que você pode, com o visto de estudante, trabalhar no país. E justamente por causa disso você vai encontrar mais brasileiros nesses países, tá bom? Se você busca um país onde você não queira ter contato com os brasileiros, hoje a gente indica o UK ou Malta até, né? Malta é um país que tem escolas, dependendo da escola o número de brasileiros é bem maior, e algumas escolas o número de brasileiros é quase zero. No UK eu visitei várias escolas onde o número de brasileiros eram zero, nenhum brasileiro. Só que são países que você não pode trabalhar, então essa é para as pessoas aí que querem ir para o intercâmbio justamente para melhorar o idioma mesmo. Cauê, mas então quer dizer que se eu for para a Irlanda vai ter só brasileiro nas ruas, eu não vou ver mais os estrangeiros? Não, calma. Pessoal, os brasileiros hoje, se você for comparar com as outras nacionalidades de estrangeiros no país, os brasileiros hoje estão entre as minorias, tá? Se você for analisar de modo geral, os poloneses, os africanos, tem muito inglês morando na Irlanda. Então assim,
os turcos, né, o pessoal da Arábia também. Então tem muitas outras nacionalidades que dominam, tá, o público de imigrantes vivendo na Irlanda hoje. Então você, claro, vê muitos brasileiros pela rua, mas segundo aí o último censo da Irlanda, os brasileiros estão ainda entre as menor porcentagem de imigrantes vivendo no país, tá? Hoje tem cerca de 10 mil estudantes, mais ou menos, só que você encontra aí muitas pessoas, muitos brasileiros que já foram para o intercâmbio e com a cidadania europeia acabaram ficando. Então esse número aí você pode dobrar ou triplicar. Lembrando que você tem que ver a proporção das cidades. Por exemplo, não dá para comparar Limerick, que é uma cidade teoricamente grande, né, com bastante habitantes, se comparado a Bundoran, por exemplo. São duas cidades que têm escola para fazer intercâmbio. Bundoran é uma cidadezinha bem pequenininha, de 2 mil habitantes, mais ou menos, agora em baixa temporada. Limerick já tem mais habitantes do que Galway, por exemplo, né, que seria aí a terceira cidade com maior número de habitantes na Irlanda. Né? Então, se você vai para Bundoran, hoje Bundoran tem uma escola só. O número de brasileiros em Bundoran aumentou, o número de brasileiros em Sligo aumentou, enfim. Então, se você comparar a proporção das cidades, obviamente quando você estiver andando na rua, a impressão que dá que vai ter mais brasileiros, mas na verdade o número ainda é bem pequeno. Tá, mas até que ponto os brasileiros atrapalham no meu intercâmbio? Os brasileiros, eles não vão atrapalhar no seu intercâmbio, porque você vai ter o contato com os brasileiros normalmente no horário da sua aula, tá? E você vai ficar 30% do seu tempo na aula, tá? O resto do tempo você vai fazer outras atividades, tá? Então, na sua escola, normalmente vão ter pessoas de outras nacionalidades, as quais você pode combinar algumas coisas, tal, e você conseguir ter uma convivência e aproveitar melhor também o contato dos estudantes internacionais, que são os que vão ter mais, vamos dizer assim, vai ser mais fácil para você ter o contato com eles do que os próprios irlandeses, que estão sempre correndo, sempre com trabalho, essas coisas. E outra coisa, também existem diversas atividades que vocês podem fazer para manter o contato com o idioma local. Vou dar alguns exemplos. Você pode se matricular em algum curso extra, tá? Alguns você consegue até alguns encontros gratuitos, os quais você pode frequentar, por exemplo, cafés, né? Às vezes tem encontro de conversação em cafés. Às vezes você pode fazer alguma atividade como trabalho voluntário, tá? Em algumas lojas de brechós, né? Que o pessoal também tem bastante facilidade para conseguir e poder trabalhar, né? Porque geralmente, né? Para quem tem essa necessidade de trabalhar no país, o trabalho é o que vai te impulsionar mais rápido e te colocar imerso no idioma, né? Então, geralmente as pessoas começam a evoluir bastante no idioma a partir do momento que começa a trabalhar. Mas é muito importante você já ter um nível pelo menos conversável para você conseguir esse trabalho, tá bom? Você pode se matricular numa academia de dança, numa de ginástica, de musculação, natação. Você pode jogar bola com o pessoal da cidade, buscar grupos de pessoas que vão praticar alguma atividade extra, assim, alguma atividade fora a escola, né? E a escola também, né? Pelo menos as parceiras da Enjoy, a maioria delas oferecem aí atividades sociais para os alunos fora da escola toda semana. Algumas escolas oferecem todos os dias. Então, para as pessoas que querem aproveitar bem no começo para dar aquela acelerada no inglês, não deixe de participar das atividades também. Esse lance de você ter um idioma um nível muito fraco de idioma quando você chega, ele acaba te dificultando a se relacionar com as pessoas. E é por isso que normalmente os brasileiros acabam ficando mais juntos, entendeu? Eles se sentem mais confortáveis, mais seguros para poder conversar e tal, do que ficar tentando puxar papo com algum estrangeiro da escola, que às vezes a conversa não flui, não sai nada porque não tem ainda o idioma. Então leve-se em consideração que nesse momento às vezes o brasileiro também pode ser importante para você, porque você acaba ficando muito sozinho, tá? Então quanto mais sozinho você fica, aí junta a questão do clima, aí bate as saudades da família, essas coisas, aí só o brasileiro para dar aquela confortada mesmo, não tem jeito. Tem inclusive uma matéria muito interessante que um irlandês inclusive publicou, dizendo 11 motivos do porquê os brasileiros são importantes na Irlanda. Então vou deixar o link aqui para vocês lerem também esse artigo que a gente publicou e é muito bacana também. Então é isso, se você consegue morar com um pessoal de outro país,
se você consegue aproveitar mais os estudantes internacionais da sua escola, se você puder evitar as festas brasileiras, vamos dizer assim, tem pubs, né, que tem festa brasileira toda semana, pessoal que vai no Australiana, pessoal que vai na Dices, enfim, acho que tinha em Dublin na minha época, tinha o The Mass, que também tinha pagode, e os brasileiros eram sempre os mesmos, estavam sempre lá. E aí, dessa maneira, se você realmente está precisando evoluir no idioma, é melhor você evitar um pouco, porque quanto maior o contato com a língua portuguesa, mais você perde o foco, que é aprender o idioma. Não é só você que quer fazer intercâmbio na Irlanda, tá bom? Muitas pessoas estão vendo intercâmbio na Irlanda como um bom negócio, então é obviamente que o número de brasileiros vai aumentando, o país é pequeno, a capital Dublin é uma cidade que está bem saturada de pessoas, saturada de imigrantes, então é óbvio que você vai ter um pouco mais de dificuldade assim de se relacionar com, não dificuldade de se relacionar com os estrangeiros, né? Mas no começo, né, os 3 primeiros meses do intercâmbio é tudo muito corrido, é documentação, é ter que arrumar casa, normalmente você se sente mais à vontade, consegue mais opções para morar com os brasileiros mesmo, então no comecinho ainda é um pouquinho mais complicado, mas existem muitos casos de pessoas que chegam aí logo nas primeiras semanas, já conseguem se adaptar, conseguir casa com alguém de outro país, já conseguem se infiltrar, ou melhor, se envolver mais com as pessoas de outros países para poder ir praticando o idioma, tá bom? Então essa é a grande vantagem de você fazer intercâmbio em outro país, você ficar imerso e inserido na cultura local, conversar com as pessoas da escola, não só com os brasileiros, com estrangeiros também. Os professores são super atenciosos, gostam de bater um papo também. E vai num pub, vai sozinho. Eu garanto para você que em 5 minutos nenhum irlandês vai te deixar sozinho, quieto. Porque os irlandeses são pessoas que gostam de um papo, então se você chega lá, pede lá uma pint ou um café que seja, em 5 minutos algum irlandês vai chegar para você e vai comentar sobre o clima. E pronto, aí puxa papo. Faz amizade, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ter uma experiência maravilhosa no seu intercâmbio na Irlanda também. Beleza, gente? Então é isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo e um abraço. Cheers!